Oi, amiga. Tá escutando bem? Tá, vamos esperar o pessoal chegar, né? E a vergonha. Oi, pessoal. Estão todos dormindo. Tá, e aí? Será que esperamos mais um pouquinho ou já podemos começar essa live? Oi, Ângela. Oi, Lucas. Mas claro, né? Tu acha que eu ia aparecer aqui de qualquer jeito? Deixa eu ver aqui. Vou mandar. Deixa eu ver aqui. Vou chamar a Rachel, peraí. Acho que eu chamei gente que não era pra chamar, pera. Ó, 9 pessoas na nossa live. 10 pessoas. Estão entrando aí, prestigiar a gente, galera. Como é que pode, né, amiga? Rachel, cadê você? Peraí. Mandei. Oiê! Oi, amiga. Deixa eu aumentar aqui. Oi? Estamos conectados? Estamos. Ai, que chique, nós duas, né? Muito chique, eu tô me sentindo assim, muito importante. Eu também, eu tô aqui. Ó. Então, Pera acho que aí, todo amiga. mundo aqui. Tá, me avisa aí. Tá, não, olha só, o sinal aqui tá meio ruim, tá? Não, mas Então eu tranquilo. não. A gente vai Então fazendo eu não. devagarzinho. Tá, é que assim, não tá carregando nada, tá? Não tô te vendo, não tô nada. Então, Sério? tô assim. Me Pera aí. produzir à toa, então, amiga. Era pra você me ver. Tu viu só? Te produziu à toa, amiga. Já era. Ai. Então, eu Pera acho aí. que todo mundo que tá na live é do grupo Tá, ali, mas eu. mas mesmo assim eu acho que seria legal tu se apresentar, falar um pouquinho de você pro pessoal. Tá, tá. Dá pra ouvir bem assim? Não tá travando o meu áudio, porque Não, pra tá mim aqui. tranquilo. Tá, eu só não consigo te enxergar, tá? Mas dá pra escutar, então tá Tá, ok. Posso começar a falar? pode falar toda sua essa live. Tá, então. Ai, toda minha! Que responsa! Então, eu sou a Raquel, eu tenho 26 anos, eu sou diabética já há 13 anos, desde os meus 13 anos. E passei por uma experiência essa semana agora, primeira experiência da minha vida traumática, que eu digo, que foi uma cetoacidose diabética. Nunca tinha passado por isso. E foi uma loucura, assim, foi muito tenso, muito assustador.
e eu queria compartilhar aqui com vocês hoje essa minha experiência, que eu acho bem importante, né? Uhum. De poder relatar o que eu vivi. Acho que muitas pessoas provavelmente vão se identificar, outras que nem passaram por isso também acho importante entenderem, conhecerem o que realmente é uma cetoacidose, Sim, porque bem eu isso. sabia, né, que era uma complicação do diabetes, mas nunca na minha cabeça eu imaginei que o que era realmente viver isso. Uhum. E foi muito, muito assim, apavorante, horrível. E quero contar pra vocês isso. E como é que, antes da gente entrar nesse assunto, assim, como é que antes tu lidava com diabetes? Tu Eu acha sempre. que isso, que a questão da cetoacidose que aconteceu agora, tipo, foi de algo que tu pensava antes? Alguma relação, tu acha que tem alguma relação com isso? O que que tu acha? Assim, eu fui diagnosticada quando eu tinha 13 anos, né? E normalmente as pessoas falam, ah, essa idade é complicado, né? Adolescência, aceitação. Só que pra mim foi muito tranquilo. O meu diagnóstico, a minha aceitação, o meu tratamento, eu sempre me cuidei super bem. Nunca tive complicação, sempre tive minha glicemia estabilizada. Eu fiquei 1 ano sem tomar nada de insulina logo quando eu recebi o diagnóstico, Uhum, porque eu conseguia controlar minha glicemia só com uma alimentação e com exercício físico. Então eu não tomava nada de insulina, tudo com orientação médica. uhum. Fui para pesquisas, os médicos tentavam estudar o meu caso, porque era um caso atípico. Sim, bem Então, diferente. eu muito diferente assim do que normalmente a gente vê. Uhum, Então eu vejo que eu sempre tive uma boa aceitação, mas conforme o tempo foi passando, claro, né, tem o início do diagnóstico que a gente fica meio uhum. assim nervoso, é aquela novidade, a gente não conhece, né, não sabe como é que funciona, então tudo dá muito medo. Com o tempo a gente vai se acostumando e vai ficando mais fácil da gente lidar com a situação. Sim. E eu comecei a ficar mais flexível com a minha alimentação, com tudo. Aí depois de 1 ano eu comecei a tomar insulina, né? Começou a dar uma alteração na minha glicemia. Aí eu tive que começar a aplicar insulina, mas aceitei tranquilamente. Uhum, E aí eu vejo que conforme eu fui ficando mais velha, eu fui ficando mais rebelde. Então eu uhum. digo que eu meio que foi o inverso. A época que era pra eu ter sido rebelde, eu não fui. E Tava agora que já tranquilo deveria ter aceitando. passado, é, Mas eu eu acho. agora pra. Pode Pode falar, falar. amiga. Não, eu vejo assim que hoje eu sou a adolescente rebelde daquela época, praticamente, assim. Foi o que aconteceu. Literalmente, essa foi a minha situação. E eu antes, assim, como eu tinha dito, né, eu já tinha escutado falar sobre a cetoacidose, mas nunca na minha cabeça se passou que eu iria ter uma cetoacidose na vida. Para mim, cetoacidose seria só, assim, realmente uma pessoa muito Sim. negligente, ou assim no diagnóstico, né, que a pessoa realmente não sabe ainda, né, que tem, e daí acaba tendo uma cetoacidose. Mas assim, eu pensava, ai, nunca que eu vou ter isso, nunca. E eu achava que cetoacidose é só glicemia muito alta, tu sente muita sede e deu. Era isso que eu pensava até pouco tempo. Até quando eu entrei no grupo aí da DMB, que a gente começou a conversar no WhatsApp, nós, o pessoal, Sim. assim, os diabéticos que a gente tem no nosso grupo, eu até perguntei pra eles, né? Tá, mas galera, como é que é a cetoacidose? Eu não sei se eu já tive. Eu não Uhum. entendia o que era ter uma cetoacidose. E aí, hoje eu vejo que é impossível uma pessoa ter uma cetoacidose e não saber que teve. É algo assim Uhum. que é um quadro muito agudo, muito forte, muito sério. Então, hoje a minha visão é completamente diferente por tudo que eu passei agora essa semana, que foi o meu quadro de cetoacidose, né? Então, hoje eu tenho Sim, uma foi visão bem muito diferente, recente, né? assim, Foi semana passada que tu. Foi semana Quando passada, que eu tu deu recebi entrada no alta do. hospital? Eu entrei. É que assim, posso contar já o relato Pode, do vai. como que Aham, aconteceu não. tudo? Daí a gente vai. Tá, então assim, eu já vinha me sentindo mal alguns dias. Não foi assim do dia para noite. Eu me sentia mal, mas eu nunca imaginei que pudesse ser do diabetes. Eu sempre Uhum. imaginava qualquer outra coisa. Ah, não estou muito bem alimentada, ou me exercitei demais. Sempre alguma outra justificativa que não fosse o diabetes. E aí eu me sentia mal. O que era me sentir mal? Eu me sentia indisposta, me sentia cansada, me sentia ofegante. Isso ao longo de uns dias. E aí, na sexta-feira, dia 6 de novembro, eu tinha saído perto do meio-dia para andar de roller aqui na praia, porque eu tô na praia, tô passando a quarentena na praia. E aí eu fui andar de roller e eu ando de roller todos os dias, é algo normal para mim. Fui Uhum. andar de roller e eu não consegui
andar como eu sempre ando. Eu me senti num cansaço muito forte, um peso no meu corpo muito forte, que eu tive que tirar o roller do meu pé e voltar caminhando para minha casa, arrastada de tão cansada que eu tava. E aí, cheguei em casa, tava muito cansada, me atirei, mas tipo, passou, nem me liguei que pudesse ser nada de diabetes, nada, nem se passava pela minha cabeça. E aí, ao longo do dia, eu passei bem, não tive nenhum sintoma, nada. Só que aí, de noite, eu tava falando com uma amiga minha por videochamada. E aí, quando eu estava se falando, comecei a sentir uma cólica muito forte. Muito forte. Era exatamente dor de cólica. Só que era Uhum. assim, 10 vezes pior. Era muito forte. E aí, eu... Nessa minha cólica, nesses meus sintomas, eu até comentei com minha amiga. Ai, amiga, eu tô com muita cólica. Aí depois, mais tarde, fui tentar jantar. Eram umas 9 horas. Não consegui comer. Tava com Uhum. muita dor que eu não conseguia comer. E aí eu falei pro meu pai, pai, me leva no posto aqui da praia, porque eu tô com muita dor, eu não vou conseguir dormir se eu continuar com essa dor, né? E aí tá, a gente foi pro posto aqui da praia, e eu, assim, pensando, né, que, devo estar realmente com cólica, deve ser algo assim, uma dorzinha, alguma coisa. Eu tinha tomado muito sol também no dia, né, naquele dia, na sexta-feira. Pensei que pudesse ser uma insolação também, eu tava com a minha pele super queimada. E aí eu pensava em tudo, tudo menos diabetes. E aí, tá, fomos pro posto. Chegando no posto, a médica olhou pra mim, fez uma triagem, assim, conversou comigo. E aí ela chegou na conclusão de que o que eu tinha era candidíase. E aí ela me deu um remédio, assim, pra tomar, pra passar pra candidíase. E aí me Foi botou no só soro cólica pra que tu aliviar um pouco a sentiu? dor. Não, eu senti muita cólica e muita vontade de fazer xixi também. Uhum. Muita vontade de fazer xixi. Só que o que eu sentia era o xixi, a vontade de urinar muito frequente, só que vinha pouquinho urina. Então eu fazia xixi, mas era muito pouco. E aí depois já voltava a vontade de fazer xixi. Era assim, constante isso, não parava. E eu até pensei que pudesse ser uma infecção urinária, alguma coisa do tipo. E aí eu comentei isso com a médica, dela Uhum. disse, não, a candidíase, quando ela pode se proliferar e pode atingir a bexiga, por isso que tu tá sentindo essa vontade de urinar. Daí eu, E nas glicemias, tu ok. sentiu alguma alteração? A Débora tá perguntando aqui. É que aí entra a questão de que eu não estava medindo a minha glicemia. Uhum. O quadro que eu entrei de cetoacidose foi uma negligência total da minha Uhum. parte. Eu não estava me cuidando, eu Ah, simplesmente decidi largar o uhum. tratamento. Eu fui vindo aos poucos, vou aplicar insulina quando eu tô afim, não vou medir, não tô muito afim. E aí, eu fui indo aos poucos nessa função, até que eu cheguei no momento que eu já não estava mais medindo, eu não estava tomando nada de insulina, eu tava, acho que mais de uma semana sem tomar insulina. E assim, o que eu vou dizer pra vocês? Eu não consigo entender o porquê disso. Eu Uhum. sei que eu simplesmente cheguei nesse ponto. Cheguei. E nem tava me dando conta, porque eu Não, pensava, isso, nunca assim, aconteceu. ó, Rachel, é uma coisa que não dá, tipo, nem para chamar que é negligência. Tudo bem, tu tem a consciência que todo diabético, tipo, tem que tomar insulina, só que são coisas que, até estavam pensando nisso de tarde, tipo, o diabetes não é um diagnóstico que a gente consegue deixar de lado um pouco. Então, às vezes, Exato, cansa mesmo. A gente fica, assim, exato. exausta, sabe? Às vezes, eu também olho, tenho que aplicar insulina para comer. Quantas vezes eu já comi e não apliquei insulina? É uma Sim, coisa é um assim saco. que a É gente, um saco. a gente é mais julgada, eu acho, pelos outros. Ah, ela ficou uma semana sem aplicar insulina. Só que, cara, a gente tá, tipo, 24 horas com isso e chega uma hora que cansa, assim, não Sim, a é? gente cansa. E o problema do diabetes é que a gente não tem uma folga, né? A gente não pode dar uma Não, férias, a gente não pode parar um pouquinho, né? Tem que ser sempre, é 24 horas, né? bem isso. Só que eu já tinha chutado o balde fazia já Já tava um no bom tempo limite, assim. mesmo. Só que daí eu cheguei agora realmente, tipo, no limite, tanto que eu nem sabia quanto estavam as minhas glicemias, eu não sabia nada. Eu pensava assim, nunca aconteceu nada comigo, não vai acontecer Não mesmo, vai eu me cuidei acontecer. tão bem no início, não vai acontecer nada. E fui deixando. E aí, eu não sei quanto que estava a minha glicemia, obviamente, eu devia estar com uma glicemia muito alta, né? Mas não media também, não sabia. Lá no posto eles nem mediram para mim. Só fui pro soro e saí de lá com uma receita para candidíase. Só que a médica lá do posto falou: tu tem que fazer o exame de urina, né? O EQU, que assim a gente pode ver se tem alguma infecção urinária também. Só que eles não estão fazendo mais agora, porque já era tarde da noite, já eram umas 11 horas.
E eles não estavam fazendo. Daí ela falou que eu tinha que voltar no dia seguinte no posto de manhã bem cedo para coletar a urina. Aí eu, tá, beleza, vou para casa, amanhã cedo eu volto. Fui para casa, continuava com muita dor abdominal, com aquela vontade de fazer xixi. E aí quando eu cheguei em casa, aí só foi assim, ladeira abaixo. Eu só piorei. Eu comecei assim a ter dificuldade para enxergar luminosidade. Tipo, tudo que era claro eu não conseguia enxergar. Então, o meu celular, a tela, era só uma luz branca na minha cara. Eu não enxergava nada que estava no meu celular. E eu até botei para pesquisar, celular com tela branca, como resolver, porque eu achava que fosse um problema do meu celular. Só que Sim, depois eu mostrei para minha irmã até o meu celular e eu falei, Renata, que é a minha irmã, né? Por acaso tu tá conseguindo enxergar a tela? E ela disse que sim. Aí eu comecei a me ligar que alguma coisa não estava bem. Mas mesmo assim, eu já estava, eu acho que, querendo entrar num estado de inconsciência. Eu já não estava, eu acho que, mais raciocinando o que estava acontecendo na minha volta. E aí tá, daí eu fui dormir e a minha madrugada foi horrível. Eu passei a madrugada inteira fazendo xixi, indo no banheiro. E assim, ó, uhum, era uma coisa automática, porque eu me levantava pra ir no banheiro, aí eu deitava e me atirava na cama. Aí eu me levantava e eu passei a madrugada inteira assim. Tive diarreia também. E assim, ó, uhum, foi a madrugada inteira, literalmente inteira. E eu tava tão mal, mas eu não conseguia perceber isso. Era uma coisa assim que eu tava só, tipo, mal, sabe? Eu não tava uhum, assim, me dando conta de que eu tava realmente precisando de ajuda. Eu tava só agindo, só uhum, reagindo conforme o meu organismo mostrava. Mas assim, eu não via que eu tinha que ter alguma ajuda. Então eu uhum. passei a madrugada inteira assim, e eu só fui ter ajuda no dia seguinte de manhã, quando eu tinha que ir, né, teoricamente, ir lá pro posto, voltar para fazer exame de urina. E eu não consegui. Eu tava atirada na minha cama, minha família me viu, meus pais, minha irmã. E aí eles falaram, vamos chamar uma ambulância, porque ela não tem condições de ir. Eu não consegui entrar no carro, eu não saí da minha cama de nada. Aí o pessoal do posto veio, de ambulância, chegaram na minha casa. Minha casa tem 2 andares, né? E os Uhum. quartos são em cima. Eles tiveram que subir 2 caras da ambulância, me pegaram, assim, desci escada abaixo com eles, atirada, completamente fora. É nesse momento eu já não sabia mais nada do que estava acontecendo, eu estava super fora. E aí, depois disso, não vi mais nada. Simplesmente apaguei. Daí quem viu, quem realmente sofreu nesse momento, foi a minha família, né? Porque até Sim. então eu já tava, tipo assim, em outro mundo. Eu não entrei em coma, eu não, assim, entrei nessa questão crítica, assim, do coma e, né, do apagão geral. Eu tava acordada, mas eu tava Mas não fora de estava mim. Eu tendo não sei, noção não sei. assim, do que estava acontecendo. Não tinha noção nenhuma, nada. Eu tava fora da casa. E aí lá no posto, né, aqui no posto da praia, eu passei o dia inteiro lá e eles fazendo exame, tentando descobrir o que eu tinha. E Em ninguém nenhum falava momento nada, ninguém. foi feita a Oi? glicemia, assim, em nenhum momento eles. Mediram, minha glicemia tava 486. Hum, Tipo, Sim. bizarramente alta. Só que uma coisa assim que eu acho engraçada é que mesmo com a minha glicemia super alta, eles não chegaram a uma conclusão de que eu pudesse estar entrando num quadro de cetoacidose. Eles Uhum, fizeram um monte de exames em mim, fizeram até testes de gravidez, tipo, fizeram tudo. Mas, tipo assim, a cetoacidose eles nem se ligaram. E eu passei um dia inteiro lá, super uhum, mal, super inconsciente. Acho que foi muita perda de tempo também, porque não fizeram nada pra mim. Eles uhum, davam insulina pra tentar baixar, baixava um pouquinho e logo em seguida levantava. Então uhum, não estava sendo solucionado o problema, né? E aí eles falaram, tipo, no fim do dia, não, tem que levar ela para um hospital, porque aqui não tem como. E uhum, aí só no fim do dia que eu fui para um hospital, que é um hospital maior, para uma praia aqui do lado, mais perto. E aí no hospital eu já entrei lá, já fiz os exames, e daí na hora eles falaram que era cetoacidose. E fiquei lá. Daí eu fiquei desde o dia 7 de novembro até anteontem eu estava internada praticamente, né? E aí, quando eu entrei lá no sábado de noite, eu já estava totalmente inconsciente, não sabia nada do que estava acontecendo, só os meus pais que sabiam, minha uhum, irmã, avisaram eles. E aí eles voltaram para a praia, né? Não tinha o que fazer porque eu ia ficar internada. E no dia seguinte, quando eles voltaram, os médicos falaram que eu estava numa situação que tinha melhorado a cetoacidose, mas depois tinha piorado de novo. uhum, Então, assim, eu levei uns 2 dias, assim, bem críticos, assim, de bastante complicação, que não estava tendo uma melhora, estava bem ruim. E aí eu fui acordar, o momento, assim, que eu me lembro que eu acordei mesmo, foi no domingo de noite. Que eu me lembro que eu acordei, eu estava na CTI, numa sala de emergência, assim, e aí eu
sabe quando tu tá num lugar assim, eu sabia que eu tava num hospital, eu sabia que eu tava sendo tratada, mas eu não fazia ideia do que tinha acontecido, eu não sabia que eu tinha perdido a consciência. Eu tava bem por fora. E aí eu olhei assim, e aí tinha uma mulher do meu lado, e aí o médico tava conversando com ela, assim, para saber como é que ela tava. E ele perguntou pra ela, tu sabe que dia é hoje? E ela disse, domingo. E na minha cabeça, quando eu acordei, que eu pensei? Tá, eu vim pro hospital, né? Eu tava mal, devo ter tomado um soro, agora eu tô bem e vou embora, vou pra casa. Pra mim, tudo aquilo tinha acontecido num dia só. E aí, quando ela falou que era domingo, eu pensei, nossa, ela deve estar muito mal, né? Coitada. E aí o médico confirmou, isso, é domingo. Aí eu fiquei, gente, como assim é domingo? Eu perdi um dia inteiro, o que aconteceu? Então, assim, eu não tava vendo nada. Eu tava Uhum. totalmente fora. E aí depois eu vi que realmente quem tava mal era eu que tava toda perdida, né? E eu não conseguia falar também, muita confusão para falar, muita dificuldade. Foi bem assim complicado, assim, esses primeiros Uhum. dias assim de hospital foi bem complicado. E aí depois eu fui melhorando. Daí na segunda-feira eu comecei a querer melhorar, na terça também, e daí eu fui tendo uma evolução boa. Mas assim, nos primeiros momentos foi bem difícil, assim, bem difícil mesmo. Uhum. E em que momento, quando tu começou a consciência voltar, assim, tu se deparou e olhou, bah, eu preciso fazer alguma coisa, preciso entender o que está acontecendo, o que que passou na tua cabeça, assim. Quando a minha consciência voltou, e assim, quando a minha consciência voltou, eu não tinha noção do que tinha acontecido. Eu Uhum. sabia que eu estava num hospital e eu achei que eu tivesse tido uma insolação, alguma desidratação, alguma coisa do tipo, mas eu não sabia que era cetoacidose. Uhum. Então eu não tinha noção. Eu fui realmente ter noção do que tinha acontecido foi na terça-feira, quando eu saí da CTI e fui só para uma sala de observação de emergência, que tu tem atendimento ali, mas tu Uhum. sair daquela parte da pior, da parte mais crítica, assim, que são casos mais graves. E aí eu consegui ver pela primeira vez a minha família, porque até então eu não tinha visto, estava 4 dias sem ver eles. E aí, quando eu vi eles, que eles me contaram o que tinha acontecido, porque até então eu tava, nem sabia, eu só tava Sim, não lá, eu só tinha tava lá. noção. Eu digo assim, não, assim, eu digo assim, ó, eu só tava lá vivendo, eu olhava tudo, eu sabia que eu tava num hospital, eu sabia quem eu era, sabia tudo, mas Uhum. eu só tava ali, sabe? É uma coisa assim, é muito estranho dizer, é muito estranho, eu não consigo, assim, expressar o que é a sensação, assim, do que eu vivi. E aí, quando eu vi a minha irmã, quando eu vi meus pais na terça-feira, eles me contaram, né, o que tinha acontecido. E aí eu caí na real da gravidade da situação, porque até então eu não tinha essa noção. Eu não Sim. sabia que eu estava num estado grave, eu não sabia que eu tinha chegado num estado crítico, eu não sabia da cetoacidose. E aí foi a partir da terça-feira que daí eu já estava conseguindo falar, que eu já tava em mim, já estava Uhum. em mim, estava ainda tonta, estava debilitada, mas eu estava já consciente da situação. E aí, nesse momento, eu levei um choque. Eu fiquei assim, eu acho que eu comecei a cair na real nos dias seguintes. Mas naquele momento eu levei um choque, assim, de tudo. E aí, o que acontece, né? Lá eu me senti muito sozinha. Daí a gente tá vivendo esse momento de corona ainda, né? Meus pais são grupos de risco, minha família. Eu não queria também que eles estivessem expostos lá, né, em hospital. Lógico que eles, independente Sim. disso, acabaram indo, né? Porque não iam deixar de me ver. Mas aí tinha toda essa preocupação. E o hospital também tá mais rígido, tá fazendo mais controle, né, de visitas. Então, eu me sentia muito sozinha lá. Era assim foi muito assustador. Assim, enquanto eu estava inconsciente, parecia que estava tudo bem, sabe? Uhum. Ah, eu tô inconsciente, não entendo o que está acontecendo, tá tudo bem, tô bem. Mas quando eu comecei a cair em mim, eu comecei a Uhum. ficar muito assustada, com muito medo, E daí eu o me sentia apoio. sozinha. E no hospital, tipo, Oi? tivesse algum. A Débora até perguntou aqui se como é que foi a questão dos médicos, assim, eles te deram uma recepção disso que estava acontecendo, apoio psicológico, como é que foi essa. Sim, eu na segunda-feira, que foi quando eu conseguia falar, que eu consegui tava voltando em mim, a minha médica chegou e me falou, né, o que eu tinha tido, ela me explicou. E aí ela falou que tinha lá no hospital acolhimento, né, atendimento com psicóloga. Isso eu queria. E só que assim, guria, assim, eu tava assim, ó, muito fora ainda. Eu tava já voltando, mas eu tava muito Uhum. fora. E aí eu falei pra ela, não precisa, não, tá tudo certo, tudo bem. Até porque na minha cabeça eu já tava saindo, já tava recebendo Uhum. alta. Eu não achei que eu ia ficar ainda a semana toda lá.
porque eu ainda não tinha a noção do que realmente tinha acontecido. Mas assim, o acolhimento foi maravilhoso. Eu tava num hospital de praia. E assim, tu Uhum. sempre julga, né? Ah, é praia, Sim. não é bom, não é muito, não é legal. Mas assim, ó, eu não tenho nada do que me queixar. Foi o Hospital Tramandaí, um hospital maravilhoso, com profissionais excelentes, médicos, uma equipe toda em cima de mim, pessoal assim fazendo de tudo, sabe? Era incansável, assim. Eu não me senti sozinha em nenhum momento nesse sentido assim profissional. Então Uhum. eles foram maravilhosos. E me ofereceram sim ajuda psicológica, né? Se eu ia querer. Acredito que por toda a situação, como eu cheguei lá, né? Só que eu Sim. não, quando eles me falaram isso, eu não tinha noção. Eu não tinha noção do que tinha acontecido. Eu vi que eu tava precisando de psicóloga quando eu comecei a cair em mim durante a semana, que eu comecei a ficar com medo, assustada, apavorada, mal, me sentindo culpada também. Eu me senti muito, muito, muito culpada. Porque eu pensei, isso só aconteceu porque eu permiti que isso acontecesse, né? Se eu tivesse tido um pouco mais de cuidado, de cautela com todo o meu tratamento, nossa, eu não iria passar por isso, eu não iria fazer causar todo esse sofrimento na minha família também, né? Porque eles, coitados, foram os que me viram naquele estado quase falecida. E eu não vi nada, eu estava Uhum. inconsciente, mas eu fico me sentindo muito culpada, assim, pela situação que eu causei. Então, assim, ó, é uma mistura de muitos sentimentos, de muitas emoções. Tu tá num ambiente que é um ambiente pesado, de uma energia, né, pesada, com pessoas muito debilitadas, então tu vê muita coisa. Eu digo assim que essa semana foi uma semana assim de bastante aprendizado para mim e Uhum. reflexão. Eu pensei muito, eu estava muito ali sozinha, eu me agarrava nos profissionais lá dentro, né, como os técnicos de enfermagem, enfermeiros, os médicos, porque era quem eu tinha ali. Então eu me Sim. agarrava muito neles. Eu fiz amizade lá, uns queridos, só que ao mesmo tempo é muito assustador, assim, a situação. Fora eu pensar, né, o que poderia ter acontecido. Eu digo, minha mãe nem gosta que eu fale isso, né? Mas eu digo que é a verdade. Eu vi a morte literalmente na minha frente. Sim. Eu vi, assim, a morte ali, sabe? Então, é uma mistura de sentimentos, assim, Uhum. muito, muito pesado, sabe? Muito forte. É bem interessante todo esse teu relato, assim. Eu estava pensando hoje de tarde que a gente, mais no grupo ali, né, do DMB, a gente tenta trazer mais um conforto, um acolhimento em relação ao diabetes. Mas Sim, a gente também não pode esquecer que o diabetes é um diagnóstico sério, assim, não dá para a gente simplesmente, vamos deixar e. Não, não é assim. A gente tem que ter consciência. A gente pode transformar o diabetes de uma forma mais leve, mas a gente tem que ter essa consciência que a gente precisa cuidar. E se não for a sim. gente aplicar a insulina, a gente medir a glicemia, ninguém vai fazer isso. Então, mas Uhum. isso E é uma. é um processo, né? Tipo, meu Deus do céu, eu Uhum. lembro assim, né? Hoje eu consigo ser um pouco mais regrada, mas também me canso às vezes. Mas na época do meu Uhum. diagnóstico, assim, eu chegava, eu olhava, meu, vou comer, vou aplicar insulina, nem lembrava. Às vezes eu saía para ir para o colégio, nem aplicava insulina. Chegava em casa, Uhum. tipo, morta, assim, sem ter noção do que isso poderia me levar, né? Deixa Uhum. eu. É que eu acho que isso assim, eu falo meio que por todos, né? Eu acho que Uhum, todos os diabéticos, eles passam por isso. Eu uhum. acho que é impossível existir um diabético que nunca tenha chutado balde uma vez na vida, ou que nunca tenha chutado uma unidade de insulina, ou que não tenha aplicado insulina, porque isso vai acontecer em alguma fase da tua vida e é inevitável. Mas, claro, né? Eu sei que agora eu saí, né, apavorada do hospital, apavorada. Eu digo assim, ó, nunca mais na minha vida eu quero passar por uma situação dessas, nunca mais. Eu tô realmente bem impactada com tudo que eu vivi, mas eu sei que eu não vou ser sempre perfeita, eu não vou estar sempre com a minha glicemia maravilhosa. Isso é quase impossível. Eu não sei, eu não conheço, pelo menos, diabético que tenha assim Não, uma não tem. estabilidade maravilhosa. Então, eu vou me esforçar ao máximo que eu conseguir, é óbvio. Não vou nunca mais fazer o que eu fiz, né? Nunca mais. Mas eu sei que a gente tem momentos, né, que também não interfere assim só o que tu tá comendo ou a forma como tu aplica insulina. Tem questão emocional também, né? Que reflete muito Bastante. na Nossa, nossa glicemia. É uma coisa assim é que surreal o quanto isso influencia, assim. é um conjunto, né? É um conjunto.
Então, vou dar o meu máximo nesse momento, né? E eu vi que a Debs ali perguntou o que que eu senti quando eu recebi alta. Ah, e assim, eu não tava esperando que eu fosse receber alta, né? Eu tava já contando que eu ainda iria ficar essa semana lá no hospital. Eu recebi alta na segunda-feira. Porque o que que aconteceu? Por que que eu fiquei no hospital? Eu, tive todo esse quadro, né? E aí altera todos os eletrólitos no nosso organismo, né? A gente baixa pH, bicarbonato, magnésio, potássio. Então tudo alterou. Eu cheguei lá com tudo alterado. Bicarbonato era para estar 30, o meu tava 2, pH tava 6, é para estar 7,5. Então tava Uhum. muito alterado tudo. E eles conseguiram resolver isso logo no início, tanto que eu saí do quadro de cetoacidose já com 2 dias que eu tava lá, já não tava mais com quadro de risco nem de cetoacidose. Só que o meu potássio estava muito baixo ainda. E o potássio, ele é vital, Uhum. um nutriente assim que a gente precisa, né? Porque está relacionado com até questões cardíacas, né? De contração muscular. Então eu não tinha como sair de lá com o meu potássio baixo. E o potássio está relacionado com toda uma questão de insulina, tem Uhum. toda uma bioquímica por trás, né? E não levantava. E aí levantou um pouquinho, aí depois baixou um pouco e ficou naquela função. E era muito angustiante, assim, pra mim, sabe? Tu fazer um exame tutano, depois tu faz o próximo exame, tu vê que diminui e tu tá ali, sabe, esperando aquilo. Então eu fiquei ainda internada porque eu tava esperando que o potássio subisse. E aí, na segunda-feira, eu fiz o exame de novo. E aí já tinha dado 13,9, era para dar mínimo de 13,5, e aí eu fui liberada. E quando a médica Uhum. falou, eu nem acreditei, porque eu achei que ainda ia demorar mais um pouquinho, porque o potássio ele demora um pouquinho para subir, né? E assim, foi uma sensação de alívio imensa quando ela falou que eu estava muito bem e que eu ia receber alta, porque além da situação toda que eu vivi, né, e de eu me sentir sozinha e com medo, tem a questão também da pandemia. Eu tinha medo de pegar um corona lá dentro, ou dos meus pais que estavam indo lá me visitar. Fora a questão que eu estava usando um catéter também no pescoço, porque assim, ó, braço, eu não tenho mais. Meus braços, assim, acabaram, né? De tanto que furaram. Não tinha mais veia, artéria, nada. Eles não conseguiam nem puxar mais sangue. E como eu precisava tomar potássio ainda na veia, eles tiveram que fazer um acesso aqui no Uhum. pescoço, que está até marcado aqui. Eles fizeram um acesso venoso central, que aí vai o catéter pela veia jugular para dentro do corpo para poder mandar medicamentos que a gente precisa, né? E já que eu parei, que eu tava falando? Do... Tava falando do medicamento. Ah, não, lembrei. Não, e aí eu tinha medo que, Ah, tá. pô, É. tu tá com um acesso Uhum. aqui, né? E aqui, assim, ó, tu faz uma mini cirurgia para colocar esse acesso. É um cirurgião que coloca, tem todo um cuidado. E aí eles diziam, não pode infeccionar. Esse catéter passa muito perto do coração. Então fica toda assim uma coisa Uhum. assim por trás. E eu pensava, imagina se infecciona, imagina se acontece alguma coisa, imagina se pega uma infecção no coração e no sangue. Então, tem todo um Foi emocional por trás, né? uma situação bem tensa mesmo, assim, né? Que passa mil e uma coisas na cabeça, não é Nossa, só a nossa. questão do diabetes ali, né? Que Não, dali, o não, era. diabetes, eu acho que, tipo, quando tu sai de um quadro de cetoacidose, tu tá melhor, tu começa a ter mais consciência, acaba sendo de menos, assim. E daí tu começa a Sim, ter mais consciência dos outros problemas, das outras coisas, do que aquilo ali vai te acarretar. é exatamente isso, sabe? A cetoacidose passou a ser secundário ali. Uhum. Foi o causador de tudo, ok, mas tiveram tantos outros sentimentos assim que. E aí eu pensava coisa que eu nem devia pensar, né? Então foi muito assim angustiante essa semana pra mim. Por isso que quando eu recebi o diagnóstico eu fiquei, nossa, parece que saiu uma tonelada de cima de mim. E eu só pensava, vida nova daqui pra Uhum. frente. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho na minha cabeça que eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Eu acho que eu não passei por isso à toa e eu não quero, assim, só tive uma cetoacidose e Uhum. vida que segue. Não. Eu quero fazer alguma coisa por isso, né? Então, até tanto que eu até chamei a Débora hoje, né? Falei, amiga, vamos fazer uma live pra falar sobre isso. Uhum. Porque eu não tinha essa noção, eu não tinha essa consciência. Eu fui passar a ter depois que eu vivi na pele, e eu digo assim, ó,
Pra quem nunca passou por isso, é horrível. É horrível. É horrível tu te ver naquele estado e tu saber a gravidade do que é. É muito assustador. Essa é a palavra que define tudo que eu vivi. É assustador. Então, eu não quero, assim, que isso tenha sido só, tipo, em vão. Eu acho que eu Uhum. aprendi bastante com isso. Eu tô levando, assim, agora, conduzindo a minha vida de uma outra forma, né? A minha glicemia, tô medindo, tô aplicando insulina, é óbvio, né? Nunca mais na minha vida eu vou ficar sem tomar insulina, meu Deus. É, assim, nunca, assim, para os diabéticos, não fiquem sem tomar insulina. Porque eu achava que nunca ia acontecer comigo, porque eu sempre me cuidei, porque eu sempre fui muito Uhum. consciente, sempre fui muito exemplar lá para os meus médicos, que eles sempre me usavam como exemplo. Ah, ela se cuida tanto. E eu acabei negligenciando por achar que Uhum. nunca fosse acontecer comigo. Então, assim, no meu diagnóstico eu não tive cetoacidose. Mas Uhum. depois de 13 anos eu fui ter uma. Então a gente não tá livre disso, né? A gente não, Sim. a gente tem que saber que se a gente a gente é diabético e deu, e a gente tem que fazer, tem que se cuidar, tem que se Uhum. cuidar. E nessa semana que eu tive a cetoacidose, eu tava cuidando da minha alimentação. A minha alimentação tava super equilibrada, super regrada, eu tinha mudado a minha alimentação também, tava super controlada. Mas eu não tava com insulina, eu tava Uhum. zero insulina. Então não adianta tu cuidar da alimentação e tu não cuidar a questão de tomar insulina, tomar outros medicamentos, vai dar merda alguma hora. E deu, né? Então Deixa eu eu te aprendi na dor. perguntar. Tu acha que essa parte de tu não aplicar a insulina, porque tu falou ali no começo que tu aceitou muito bem, mas tu acha Uhum. que, tipo, talvez essa aceitação tenha vindo agora, tipo, com um pouco de negação para tu não querer aplicar a insulina? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu poderia dizer que não, porque eu não consigo, ter a certeza, tá? Uhum. Mas eu acho que para eu agir dessa forma, eu acho que não deixa de ser uma negação. Eu acho que pode Uhum. ser. Eu acho que é a questão de pensar, tipo, eu sou igual a todo mundo, eu não preciso disso, sabe? Eu consigo sobreviver sem insulina, nunca me aconteceu nada. Então eu acho que pode ser sim uma forma de negar hoje. Mas eu Uhum. acho que uma coisa que está muito presente, assim, e muito forte, que também colaborou também, é o isolamento social que a gente está vivendo. Essa pandemia, eu acho que é algo assim, uma situação que mexeu muito com o psicológico das pessoas, né? Então, é um ano difícil. Uhum. Eu Sim. acho que tudo meio que juntou, mas eu acho que sim, que eu acho que foi sim, de certa forma, uma negação. Até porque, assim, ó, desde quando eu recebi meu diagnóstico, eu sempre ouvi falar, não, tu vai ser curada, faz isso que tu vai te curar. E eu sempre acreditei muito nisso. Sempre acreditei que não, eu já tô curada, eu não tenho nada, eu só tomo insulina, mas eu não tenho nada. Só que hoje eu vejo que não, que as coisas não são assim, sabe? Que a gente tem que simplesmente aceitar. A gente não adianta ficar lutando contra algo que não vai mudar. A gente não vai se curar agora. Não tem uma cura. Não tem. Essa é a verdade. Não tem. A gente consegue se controlar. Mas não Uhum. tem. E eu acho que é entender essa questão, a questão de que a gente vai ter sim que ser toda até um dia que realmente surja uma cura, mas agora não tem. Então, eu acho que antes eu tinha muito isso na minha cabeça, de que, eu tô curada, eu não tenho nada, eu só tomo insulina porque eu tenho que tomar, mas eu sou curada. Uhum. E não sou curada, eu tenho diabetes, eu tenho que tomar insulina, eu tenho que me cuidar, e deu. Então, eu Uhum. acho que hoje, agora, depois de tudo que eu passei, eu consigo aceitar isso dessa forma. Mas antes eu acho que era meio que uma briga, de, Uhum. sabe, não, eu não tenho nada. E não, eu tenho, né? Eu tô olhando aqui os comentários do pessoal aqui, mas essa tua fala, assim, é muito comum entre nós mesmo. Porque, ai, sim, a gente vai, eu não sei como é que salva a live, mas a gente vai deixar salvo sim. Depois a gente vê como é que faz. Mas assim, eu acho que pode ser que alguém não tenha entrado em cetoacidose, e tal, mas em algum momento do diagnóstico a pessoa se deparou com esse mesmo pensamento, assim, é tranquilo. Uhum, Eu vou te dizer por mim, assim, tem uns 2 anos que eu comecei a me preocupar mais com o diabetes. Porque antes, beleza, uhum, aplico insulina, tem insulina ali, tranquilo. Eu não tinha muita noção. Tanto que eu fui ter uma noção de quanto dura a rápida nessa pandemia, porque a gente começou a conversar, a gente entrou em grupo. Então, tipo, na minha cabeça, e, não, beleza, é só aplicar insulina que tá tudo não, certo.
E tu também já é diabética há muito tempo também, né? Já há uns Sim, 13, 12 anos, né? 15 anos eu sou diabética. Eu sempre falo, meu Deus, esse ano pra mim, assim, parece que eu tô aprendendo tudo que eu não aprendi durante 15 anos. E é um processo. E Uhum, eu tenho certeza que, tipo, esse pensamento de, ai, querer largar, isso vai acompanhar daqui a, sei lá, 20, 30 anos. Em algum momento a gente vai ter isso. Porque é uma coisa uhum, normal. Não dá pra gente querer até ontem, que eu tô fazendo, tô com Libre, e daí nesses 14 dias tô tentando interpretar o gráfico, né? E ontem foi uhum, um dia assim que eu consegui um gráfico maravilhoso, mas porque eu vivi em cima do diabetes desde a hora que eu acordei até a hora que eu dormi. Então, tipo, eu tava uhum, dentro do alvo perfeito. Hoje e há uns dias atrás, cara, não tem como, assim, não tem, eu não. Na verdade, eu nem quero ter essa coisa assim de viver 100% diabetes, porque eu preciso uhum, trabalhar, eu preciso ter uma vida social. Só que chega, tipo, um momento assim que vai oscilar, não tem como a gente fugir disso. Tipo, vai ter dias que tu vai, uhum, sei lá, pesar o teu alimento, fazer a contagem certa, vai ter dias que tu só vai aplicar insulina, ah, beleza. E tá tudo certo, uhum, sabe? Eu só acho que a uhum, gente tem que ter consciência da gravidade, que é do. Porque a gente não tem produção de insulina. Então, ficar sem insulina é uma coisa assim que tem que cortar, mas é. Tipo, a gente fala tem que cortar, mas é uma coisa que pode acontecer. Não dá, uhum, não dá pra gente julgar o outro. Ah, ela ficou uma semana sem usar insulina. uhum, Quantas vezes tu. Meu Deus, eu aplicava insulina uma vez no dia e a mesma situação, sabe? uhum. É, mas tu sabe que isso até é importante, assim, de tu falar, porque é algo que eu comentei, até quando eu saí, assim, do hospital, né, eu falei, eu vou dar o meu máximo, vou me esforçar pra cuidar, mas vai ter algum momento, vão Uhum, ter dias que eu não vou conseguir ser ótima. Eu vou tentar, uhum, mas às vezes eu não vou nem estar afim. E eu sei que a gente não tem, assim, a gente não tem querer, né, não é, eu não tô uhum, afim, então vou deixar. Não, porque é uma coisa séria. Mas isso faz parte, né? uhum, E eu vejo, por exemplo, assim, a minha mãe, por exemplo, ela é uma pessoa assim que ela diz, não, sabe, tem que se cuidar agora uhum, total e tem que ser maravilhoso. Eu digo, mãe, não é bem assim que funciona, tem toda uma questão por trás, né? uhum, Então, eu sempre digo assim, até eu falo isso como na minha profissão, né? O bom não é inimigo do ótimo. Então, a gente não precisa, assim, né, tentar ser perfeito, até porque isso é uma questão de uhum. saúde mental, né? Como tu mesmo disse, Lu. Tu vai querer ter o teu momento assim de te focar em outras coisas que não sejam só se dedicar 100% do teu dia a dia no diabetes, né? Tu tem Uhum. outras coisas para pensar também. A gente não é só uma disfunção do nosso organismo, a gente tem outras coisas para pensar. Sim. Então, é tentar equilibrar tudo isso, né? Assim, da melhor maneira possível e entender Uhum. e não se cobrar também quando não der certo. Eu tô até assim com um pouco de receio, porque eu saí do hospital com a minha glicemia super bem controlada, super certinho tudo. E aí hoje deu um pouquinho mais alto e eu já fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Sim, Deus, por normal. quê? Que horror, sou horrível, não consigo dar certo, sendo que eu não fiz nada de errado, sabe? Uhum. Eu não sei por que que deu um pouquinho mais alto, mas talvez tenha uma questão do psicológico por trás. Uhum. Não sei, mas é aquela coisa assim de não se exigir tanto, não se cobrar tanto, mas também ao mesmo tempo não deixar ir passando, Uhum. passando, porque foi exatamente o que eu fiz. Eu fui deixando, 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 e eu via que não tinha problema nenhum, não acontecia nada, e aconteceu. Foi um cagaço que eu digo assim, porque Sim, imagina. foi, é horrível, é horrível. Assim, ó, não dá pra esperar acontecer, não dá pra deixar assim as Uhum. coisas piorarem, porque uma hora vai aparecer. Então a gente tem que encarar, tentar encarar da melhor maneira possível, né? Acho que deu uma. Voltou? Travou aí? Pra mim, não sei, pra mim tá normal, eu acho. Não, acho que agora voltou. Mas é isso, é Tá. que a gente tem que olhar também, tipo, a glicemia, assim, como. Isso é uma coisa que eu tô tentando aos poucos, né? Porque ainda, por mais que eu tenha diabetes há 15 anos, ainda tá sendo uma experiência, uma coisa muito nova para mim. Tu olhar Uhum, um número que vai sair ali no aparelho e entender o que aquilo tá te representando, né? E não simplesmente uhum, porque antes eu olhava assim.
nossa, tá 300. Eu ficava, tipo, apavorada. E daí meter insulina, insulina, e não baixa, e não entendia nada. Tipo, hoje eu consigo ter mais essa consciência de olhar aquilo ali e entender, ó, tá 300 por quê? Faltou insulina. Mas em que momento que faltou insulina? Em que momento que eu Uhum, posso melhorar isso? A mesma coisa da uhum, hipo. Hipo eu olhava assim, eu nem, olha só, tipo, eu nem sabia que hipo era por causa de excesso de insulina. Eu achava que era uhum, super normal ter hipoglicemia. Super uhum. Porque normal. faz parte, E né? daí eu Uhum. olhava assim, meu Deus do céu, tô com hipo. Ah, não, beleza. Daí depois da hipo e aquela hiper bem clássica, assim, né? E daí ficava Sim, naquele. E eu normal. sempre, assim. E eu acho Uhum, que o diabetes, tipo, é um processo, a gente está falando disso porque, querendo ou não, a gente está num grupo ali muito bom, que muitas pessoas, tipo, têm muita informação, tem muita troca também. E hoje a gente consegue ter um pouco, assim, de noção do que a gente vai fazer, do que olhar aquele resultado, olhar uma situação, essa tua situação da cetoacidose, olhar, tipo, e ver o que te levou a fazer isso, o que isso vai, querendo ou não, agregar na tua vida, tu tem que aprender com essa situação. E, enfim, isso. uhum. E não gosto de falar assim, é só se cuidar. Não, porque não é isso. Tem toda uma questão por trás, Não. né? Antes fosse Mas só se cuidar, né? eu queria que fosse tão fácil assim, porque olha, Exato. mas é um aprendizado mesmo, assim, o diabetes, eu acho que todo dia eu falo que é algo que me cansa muito, porque desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, tem o diabetes e tem que pensar, às vezes o Henrique, que é meu companheiro, ele fala assim, mas faz tu um cálculo. Eu falei, cara, eu não tenho mais condições de fazer um cálculo, porque minha cabeça tá sem que entender que é desde o momento que eu acordo Uhum, até o momento de dormir. uhum. A É Débora muito falando aqui, exaustivo. todo dia é um 7-1 diferente. Mas é bem isso, né? Olha só, eu sou diabética há 13 anos e todo dia é algo diferente, todo dia a gente aprende, a gente nunca vai saber sempre, sempre vai ter algo novo, né, pra gente lidar, né? E assim, eu digo que eu até então eu não tinha contato com nenhum diabético, né? Não conhecia Uhum. ninguém, não sabia. E aí eu nem sei como eu descobri a Débora aí, o DMB. E aí a gente começou a conversar, entrei no grupo e aí eu vi como é bom a gente poder compartilhar também, né, do nosso dia a dia, né, com as pessoas que realmente entendem o que a gente vive, porque só quem vive isso é que sabe como é, como funciona. Não é tão simples, né, quanto falar, não, tu tem que medir a glicemia, tomar insulina, se alimentar bem, fazer exercício e deu. Não é só isso, é muita coisa por trás, né? Uhum. Então, nós que vivemos isso, a gente se entende, né? E para mim foi muito assim legal e assim poder compartilhar de experiências e ouvir também o que vocês têm a dizer, porque eu não me sinto sozinha, né? A gente vê Uhum. que tem outras pessoas que, não que isso seja, né? Ai, que bom que todo mundo passa, vocês passam por isso também, claro que não. Mas é um conforto, né? A gente Sim. saber que outras pessoas também vivem a mesma situação, né? É um acolhimento, né, que a gente tem, assim, que na verdade, É. antes eu também não conhecia ninguém com diabetes, até conhecia, mas eram relações assim muito distantes, ou era idoso ou uma criancinha. E a partir do momento que a gente se junta, assim, a gente consegue ver, poxa, não é só comigo, né? Não é só comigo Uhum, que a glicemia fica alta depois que eu comi isso. Ai, não é só comigo uhum. que às vezes eu não tenho vontade de aplicar insulina. Então, isso é muito bom. Meu, isso, o grupo, assim, me ajudou de um jeito, me empoderou, assim, sabe? Nunca na minha Sim. vida que eu ia imaginar que eu ia estar fazendo uma live falando sobre Sim, diabetes. nossa, eu também não, Nossa, nunca, nunca, nunca que eu e ia outra imaginar. coisa, até minha mãe tá aqui na live. Oi, mãe. E isso é uma coisa assim, ó, tipo, eu passei nesses 15 anos assim por vários médicos. Acho que isso não foge da realidade de nenhum diabético, né? E eu tive Uhum, muita falta de informação. Assim, ó, coisas tipo do básico que eu falei, que aplicar a insulina rápida, ela tem a duração de 4 horas. Tipo, eu não sabia disso. Eu uhum, achava que era 2 horas após o almoço e fechou, sabe? A uhum. gente estava falando esses dias, eu e a Débora, cara, como a gente é julgada, tipo, pela glicada.
Meu Deus do céu, eu Uhum. chegava no médico, até nessa minha médica que eu tô indo agora, eu cheguei com a glicada 8,2. E eu falei assim, tá, tu pode me explicar o porquê disso? Porque eu cheguei apavoradíssima. Eu já achava que Uhum. amanhã eu já ia estar, tipo, cega, com o pé amputado, tipo. Sim, sim. E daí ela chegou, tipo, sentou, a gente explicou, e eu falei, nossa, realmente, antes eu tinha uma glicada de 7, vivia com hipoglicemia, achava que estava normal, que era perfeito isso, mas porque eu só olhava aquele número bonito e eu não entendia. Então hoje, tipo, Uhum. quando eu saí o resultado, eu fiquei super apavorada. Mas aí depois que eu fui na consulta, eu já fui assim na consulta me cagando de medo. Assim, eu pensei, pronto, eu vou Sim, a escutar gente vai com medo, até né? não A gente pode vai mais. apavorada. Daí ela Uhum. sentou e eu questionei e ela explicou: olha, não é isso, isso daqui a gente faz tipo, para fazer, para eu ter uma noção, mas eu quero entender o teu dia a dia. Isso é muito difícil a gente encontrar, tipo, informações, sabe? Porque o que a gente encontra, até, tipo, vai pesquisar, é aquela coisa muito básica, sabe? Que a gente sai Sim. do hospital, do diagnóstico, ó, é isso, mãe, pai, fulano tem que aplicar insulina antes de comer. E é isso, e tu Uhum. vai para casa e tu passa, eu acho que grande parte passou, tipo, muito tempo, assim, só nessa falta de informação, né? Uhum. É, eu quando recebi meu diagnóstico, eu fui eu sou de Porto Alegre, né? Uhum, E lá tem o Instituto da Criança com Diabetes, que é uma instituição maravilhosa que trata só diabéticos, uhum, desde bebês até os 18 anos. Eu tinha 13 anos na época, fui pra lá. E é uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. Então, assim, eu tive todo um acolhimento e essa carência, assim, da informação eu não tive. Porque uhum, lá é um mundo todo, assim, é um uhum, mundo de diabetes que tu vive, que tu entra, assim, é primeiro mundo, posso dizer, é SUS, uhum, mas é maravilhoso. Então eu não me senti perdida nesse sentido, assim, da informação. Mas eu uhum. vejo, assim, até eu tenho uma conhecida que ela foi diagnosticada com diabetes agora, no início do ano, ela tem 21 anos, e ela, né, não pode, ela é de Porto Alegre também, não pôde ir pro ICD, que é o Instituto da Criança com Diabetes, porque ela já era maior de idade, não podia ir para lá. E ela ficou assim, totalmente solta com informação. E é bem como tu falou, né? Ah, faz isso e deu, sabe? E eu vejo, nossa, não é só isso. Tem toda uma. Tem que ter um acolhimento, sabe, por trás. Não Bem é isso. só tu passar uma unidade de insulina e come bem e deu, Uhum. sabe? Então, eu vejo sim que falta muito assim a informação, falta muito acolhimento, falta muito profissional também, assim que seja realmente apto de lidar com diabetes. Porque eu vejo que tem muitos Uhum. assim que, tá, sabe, faz isso e deu, mas parece que não tem assim um domínio da situação, não sei. Uhum. Eu não sei, eu vejo que falta muito assim, sabe? Parece que Falta. não é conhecimento, mas eu acho que não sei, que não sabe lidar com o que realmente é o problema. É Então as porque pessoas saem. o diabético, ele é um diagnóstico que a gente fala assim, a gente sempre tenta trazer, tipo, ele com um peso mais leve, assim, mas falando Sim. real, o diabetes, ele tem um diagnóstico e as consequências são sérias mesmo, sabe? E eu acho Uhum. que, eu não sei, tipo, eu não sou formada em medicina e nem vou falar da profissão que, né? Só que eu acho que falta, tipo, um pouco mais talvez de empatia, assim, sabe? Porque é muito fácil Sim, um profissional sim. chegar e falar, ó, é isso, tu tem que baixar tua glicada, tem que ficar menor de 7, tu tem que aplicar insulina e deu, tu vai para casa e daí tu chega, tipo, e agora, o que que eu faço, sabe? Eu acho que A falta pessoa um fica pouco desse, perdida. desse A, pe- acolhimento. a pessoa fica perdida, né? Porque é um mundo Uhum. novo, né? É muita Sim. novidade, é muita coisa nova que tu nunca viu na vida e tu tem que aprender a lidar com tudo isso, né? Então, realmente, se a pessoa só pega um profissional que fala, aplica tanto de insulina e deu, Uhum. a pessoa não é o suficiente, a pessoa não vai dar certo, precisa de mais, precisa de muito mais. Então, realmente, né, é algo assim que falta bastante, né? E uma pessoa assim que é recém-diagnosticada, ela não tem essa noção, eu acredito, sabe? Não, Não tá tem louco. talvez a noção, a dimensão do que realmente é o Uhum. problema e de como tem que se tratar. Então, ela vai ouvir aquilo de um profissional e tá, ok, vou fazer isso. E, né, E acha fica que assim é isso, perdida. né? Ah, Eu só que é lembro isso? que Aham. Eu lembro que há um pouco tempo atrás, tipo, eu usava.
50 unidades de Lantus. Na minha cabeça, tava perfeito, eu não entendia. Tipo, quando as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, tudo isso deu, meu Deus do céu, o meu médico, o meu Uhum. endócrino me passou isso. Eu não tinha nem noção das coisas. Então, tipo, a partir do momento. Mas isso eu só fui ter quando eu comecei a, tipo, me envolver mais com outras pessoas, porque passei já por Sim. tantos médicos e continuou a mesma coisa. Daí, Uhum. É que... conversando, aí eu fui começando a ter mais noção, assim, olha, realmente, tipo, talvez Uhum. está tendo demais, vou começar a questionar minha médica. Começou, tipo, o relato das outras pessoas com diabético me fez pensar nos Uhum. meus relatos e nos meus questionamentos com os médicos. Uhum. Sim, E porque isso, se tu não faz isso, tu só ia aceitar, né? Tu só ia aceitar aquilo que te passaram sem questionar, e é isso, né? Ah, e é né? isso. A Débora perguntou aqui qual que é uma mensagem aí que tu deixa após todo Toda essa vivência aí esse terrível auê que eu todo. passei. Ai, a minha mensagem é: tomem insulina. Não fiquem sem tomar insulina, pelo amor Pelo de amor Deus. de Porque Deus. assim, ó. Não, é sério, porque eu, né, sempre fui o exemplo. Eu sempre enchi a boca pra dizer, eu nunca tive uma cetoacidose, sempre tive orgulho da forma como eu lidei com o diabetes, como eu tratei, sempre, sempre, sempre. E aí, por achar isso, por achar que tá tudo bem, que não tenho nada, que nunca vai me dar nada, eu larguei e vi na pele o horror que é uma cetoacidose. É horrível, horrível. Acho que quem passou por isso sabe. Não é só uma cetoacidose, não é só, passei mal e tô bem agora. Não, é uma situação muito séria, muito grave, que pode matar, levar a óbito. Então, essa é a verdade. É a verdade, essa é a realidade. Então, assim, ó, não dá para brincar com a situação, não dá para ser negligente. Claro que a gente vai ter momentos que, como eu já tinha dito, nós não vamos querer fazer exatamente corretinho, a gente vai querer chutar o balde, vai ficar de saco cheio, isso faz parte, mas o mais importante é a gente não levar isso adiante, é que seja ali num momento, mas depois a gente consiga voltar para nossa rotina de cuidados, porque faz toda a diferença. Então, a gente tem que. Não dá para cansar, né? A gente, eu acho que dá para se permitir, dá pra gente pegar mais leve também, não se culpar tanto, né? Isso que tu falou, né, Lu, de ficar julgando, né? Ficou uma semana sem tomar insulina, que horror, que absurdo. Eu acho que a gente tem que tentar entender o porquê, né? O porquê que aconteceu isso, entender os motivos, né? Assim como, por que a minha glicose deu alta hoje? Talvez se entender mais e não, assim, cansar e achar que, não tá dando certo, vou largar. Porque dá problema, dá muito problema. Então, assim, eu Sim. aprendi no sofrimento, na dor, no medo, porque eu tive muito medo, Uhum. eu não sabia o que ia acontecer, e eu aprendi. Então, assim, ó, se cuidem, né? Isso é o mais importante, é se cuidar, é não chutar o balde, se chutou o balde também, volta e continua, Uhum. mas não larga, porque é muito sério. É uma situação muito séria Uhum. que deixa não é só ruim pra ti, mas também para as pessoas que estão contigo, né? E isso Sim. foi uma coisa que eu me culpei bastante, é ficar Uhum. pensando no sofrimento que eu causei pra minha família. Eu até peço desculpas pra eles. Ai, gente, desculpem por tudo isso. E eles falam, pelo amor de Deus, né? Jura? Mas a gente se culpa muito e a culpa é muito ruim, né? Então, assim, é pegar leve consigo mesmo e tentar, assim, fazer da situação a melhor possível, né? É o que eu tô fazendo agora. Eu vou tirar isso como um aprendizado daqui pra frente. Quero poder passar isso para outras pessoas também, para que evitem, né, de que entrem Sim. numa situação assim tão aguda e crítica. E eu quero fazer dessa situação uma mudança na minha vida, que é o que eu tô Uhum. procurando fazer, né? Então, é isso. Mas é um processo, né? Isso daí a gente vai levar para a vida inteira. E eu sempre É falo um que o processo. diabético, a partir do momento que eu aceitei, assim, na verdade, desde o diagnóstico, eu nunca tive uma questão de rejeição. Mas eu sempre tive Uhum, muita vergonha de falar sobre isso, assim. Então, uhum. mas a partir do momento que, tipo, praticamente caguei, tipo, pro que os outros estão pensando e olhei, tipo, pô, é meu diabético, é meu É tu, diagnóstico, né? então, se Exato. eu Quem tá cuidar vivendo aí contigo é tu contigo disso, mesma, né? então hoje, tipo, eu É, eu, levo muito o diabetes, tipo, poxa,
sou eu, sabe? É um jeito, tipo, de eu me cuidar, de eu olhar pra mim, de eu ter o meu momento. Óbvio que eu não consigo ser assim 24 Uhum. horas, né? 7 dias na semana, mas pelo menos eu tenho essa consciência hoje, tipo, de olhar e falar, não, beleza, vamos se cuidar, vamos fazer o possível, porque o impossível não tem como. Vamos se Uhum. alimentar, às vezes fazer um exercício aí, aplicar insulina, ter essa noção que é o mínimo, mas que ao mesmo tempo é o máximo que a gente pode fazer num tratamento, né? Total, total. Não, e tu vê assim, só por essa questão de tu já ter entendido que tu tem que estar pouco se lixando com os outros e pensando em ti, em se cuidar e estar preocupada contigo, o quanto isso já fez diferença no teu próprio tratamento, né? No teu próprio. Sim. No teu tratamento do diabetes, né? Então, isso é muito importante, né? A questão da aceitação, né? Da pessoa entender que é tu. É tu. Não interessa os outros, não interessa assim o que vão pensar, o que vão falar, achar nada muda, né? Quem tá vivendo ali na tua pele é tu. Não é bem isso. Então, as coisas ficam muito mais fáceis quando a gente passa a aceitar, a entender e a pensar mais na gente, né? Então, assim, não dá para se ligar realmente nos outros, né? Porque isso não vai mudar nada, só piora. Sim, Então, é faz toda a verdade. diferença. Não sei se alguém tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Alguém tem perguntas aí, gente? No meu caso, assim, eu não assim que eu tenha vergonha, nada, não. Mas eu sempre evitei também ali que eu vi o prof. Roberto Doro, o Roberto, falando, né, que ele evitava falar na faculdade que tinha diabetes. Eu também, eu sempre evitei ficar falando, sabe? Via uma pessoa assim, eu não dizia, é porque eu sou diabética. Eu nunca fiz isso, nunca foi Uhum. algo assim que. Mas não assim por vergonha nem nada, mas é porque eu achava que, isso é uma coisa irrelevante, né? É uma coisa assim que não interessa para os outros. Hoje, depois de tudo que eu já vivenciei, eu acho que é uma forma. E a gente tem que se assumir. Não que a gente precise ficar dizendo, eu sou diabético aí para os quatro cantos, porque não tem porquê, né? Mas eu acho que isso torna tudo muito mais leve. Mais Muito leve, mais aham. leve. Tu consegue Parece que se sai um olhar com peso. outros olhos, assim, né? Eu vejo isso pra Exatamente. mim. Tipo, eu ainda não vou dizer que eu sou uma pessoa que aceitei 100%, porque eu ainda venho de um processo, né? Só É um que processo, a exato. partir do momento que eu consegui, tipo, falar um pouco, me expressar mais com isso, consegui até, tipo, postar em rede social mesmo, que eu Sim. sempre morri de vergonha de falar, mas não era, Uhum. talvez, eu sempre justifiquei, não era uma questão minha, assim, porque eu me aceitava, eu morri de vergonha de falar com os outros, assim. Então, até Uhum. tipo, a relação com o médico também, eu sempre Uhum. tive muito problema tipo de comunicação, sempre fui muito quieta. Uhum. Então, a partir do momento que eu não aceitei assim, mas a partir do momento que eu quis me libertar desse sentimento, eu tô vendo que eu tô conseguindo me expressar mais, que eu tô conseguindo dialogar mais até em casa com a minha mãe, com o Henrique. Tipo, eu consigo Uhum. conversar, levar esse assunto que a gente tá tendo, tipo, não só numa roda de amigos com pessoas que têm diabetes. Tipo, eu consigo levar Uhum. isso para fora e de uma forma natural que eu me sinta à vontade, Sim. sabe? Mas é um Uhum. processo. Tipo, às vezes É um, eu é tenho um uma processo. limitação. Eu tenho às vezes uma limitação. Tipo, imagina, a vida inteira sendo atendida por médico que olhava ali, julgava e falava que praticamente que eu era, sei lá, que eu não me cuidava e era isso e que eu tinha que ir para casa me Uhum. cuidar. Então eu via como Uhum. tudo assim, tipo, eu não estou me cuidando. Só que não, sabe? Eu acho que é um processo mesmo, sabe? Que É é um processo. conhecimento, é informação, é acolhimento, isso é uma coisa assim que tem que estar tipo no topo, assim, empatia, sabe? Os profissionais da área da saúde, Sim. principalmente, tipo, porque Sim. são deles que a gente recebe o primeiro diagnóstico, então eu não sei como é que foi a experiência das outras pessoas, mas para mim foi bem duro também todo o processo que eu passei, porque eu entrei em coma, enfim, isso é assunto para uma outra Uhum. live. Uhum. Então, é isso, assim, eu acho que mais empatia as outras pessoas têm que ter com qualquer outro diagnóstico, sabe? Porque é muito fácil a gente julgar e falar, e ela
não se cuida, ela é maluca que não faz Uhum, isso e aquilo. Mas só a pessoa sabe o porquê disso. E não dá pra gente comparar nenhum exatamente. sofrimento, sabe? Até É, esses dias a gente tá falando de DM1, DM2, que é diferente, que um não gosta disso, que o outro acha mais fácil isso. Só que não dá pra gente colocar isso numa caixinha e falar assim, não, ó, o sofrimento de um vale mais que o outro. Isso é muito nossa, individual. nunca, nunca, E total. eu acho que E também o sofrimento de uma pessoa, por menor que ele seja, ele nunca pode ser invalidado, né? bem Então, não isso. dá pra gente comparar, não dá pra gente invalidar o que o outro sente. E outra questão que eu acho bem importante é que cada um tem o seu tempo, né? Porque Uhum. muitas pessoas talvez ainda tenham dificuldade em aceitar Sim. e isso faz parte. Talvez ela vai aceitar em algum momento, sabe? Tem que ser respeitado também isso. Ela também não pode se forçar ou se obrigar a alguma coisa que talvez até possa fazer mal pra ela, né? Mas é super Uhum. importante, sim, ela passar por esse processo e também se ajudar, né, para conseguir tornar as coisas mais leves, aliviar também e Sim. também tornar o tratamento mais um pouco melhor, né? Porque Uhum. isso facilita muito no tratamento, né? Quanto mais a gente fica negando, quanto mais a gente não quer e não aceita, só Uhum. piora, né? Então tem que aceitar, tem que aceitar, mas isso é um processo, né? Tu Uhum. teve o teu processo, eu tive o meu. Antes eu achava que eu Uhum. era super, aceito demais, sou ótima. E depois de tudo isso que eu passei, eu percebi que não, que na verdade não, Uhum. que estourou agora, nesse momento, mas que agora eu sei que a minha verdade vai ser bem diferente, né? Então, cada um com os seus tempos, né? É bem isso. Deixa eu ver, acho que o pessoal gostou aí, tivemos bastante interação. Uhum. A Débora falou aqui que é bem isso, né? A aceitação não tem data para acontecer. E é bem isso, cada É um no seu verdade. tempo. Empatia, a gente está aí. Se alguém quiser entrar, se alguém é de fora aí do nosso grupo, todo mundo é O bem melhor grupo, recebido. né? O grupo mais legal. É, isso aí, gente. A tua irmã ali. Uhum. Dando uma moral aí pra gente. Ai, então acho que é isso. Vamos É encerrar. isso, Eu nem então. sei Eu nem adorei ter se- participado, Nossa, adorei poder muito bom relatar o minha nosso bate-papo. experiência, muito bom. Aham. Eu sei Adorei. que isso é muito bom, não só pra gente que tá falando aqui, mas também pra quem, né, assiste, tudo ajuda, né? E quando eu tava no hospital, eu me lembro que eu ficava pesquisando o tempo todo, assim, hashtag cetoacidose, pra ver Uhum, outros relatos de pessoas, pra ver o que as pessoas passaram, porque eu me sentia sozinha ali. Então eu uhum. sei o quanto a gente poder compartilhar, né, as nossas experiências fazem diferença, né? Então eu acho Faz. que isso é muito, muito A gente importante, tira assim, um essas. peso, né? Só de Total! Ai, saber parece que. que tu não é um bicho do mato, que só tu tá passando por Sim, isso, é muito sim, bom. sim. É As muito coisas importante ficam esse muito. apoio. Sim, as coisas ficam muito mais leves, assim, você sabe? Então, eu tava sempre pesquisando alguma coisa de diabetes lá no hospital. Ai, quero ver as pessoas, quero me informar do que elas passaram, se elas sentiram a mesma coisa que eu. Porque a gente acha que tá sozinho, mas a gente não tá sozinho, né? Tem muitas pessoas, né, que passam pelo mesmo. E antes eu achava, só pessoas idosas, só pessoas que, né, não são jovens, né? Porque tem diferença Uhum. também a gente encontrar pessoas jovens da nossa idade que vivem o que a gente vive. É bem isso. Então, encontrar, assim, vocês, a galera aí, foi muito bom, assim, pra mim. Eu sei que agora, daqui pra frente, cada vez mais ainda, que agora eu tô bem, assim, cheia de energia e querendo mudar, fazer alguma coisa, fazer acontecer. Quero viver Isso a aí, vamos vida, usar essa curtir. energia aí para bombar esse grupo. Sim, não, agora eu tô assim muito imbuída assim dessa ideia de que não, agora eu vou agarrar com tudo isso, porque Aí. eu sei o susto que eu passei. E eu não quero que isso tenha sido à toa. Isso eu tenho Uhum. muito assim determinado na minha cabeça e não vai ser. Então agora o que eu puder fazer assim para ajudar, para fazer, divulgar qualquer coisa, eu vou fazer, porque pra mim agora esse é o momento. Esse é o meu momento, né? É Então, bem eu isso. também passei por um E tu tempo, uma sabe que etapa, um se processo precisar de qualquer coisa, a gente tem ali o nosso grupo maravilhoso que a gente está ali para se apoiar, maravilhoso. tem julgamento, para se abraçar, para tirar um com a cara do outro. Então, para Sim, a a gente, gente ter noção da realidade, das coisas sim. né, ter essa consciência, mas a gente também tem que ter um lado mais acolhedor,
leve, assim, para também Sim. não ficar aquela coisa maçante, né? Sim, né? A gente não vai ficar ali só vivendo aquilo, né? Acaba sendo uma É, mistura de tudo, né? E a isso gente se aí. entende, né? A E gente se bem entende isso, aham. no nosso assunto, né? Só a gente sabe, né? Então, fecha muito bem, né, esse grupo. Então tá, gente. Muito obrigada a todos que tiveram aí. Espero de coração que tenham gostado. Ó, a Débora só tá esperando o Covid ir embora pra gente marcar um rolê aí. Tá todo mundo nessa Ah, é verdade. expectativa. Então tá, vamos finalizar. É isso, Beijos. então. Então tá. Obrigada, meninas. Obrigada, Obrigada, Lu. Obrigada pelo gente. pessoal aí todo. Muito Um obrigada pelo beijo. teu relato. Beijo, amiga. Eu que Tchau. agradeço. Até. Tchau. Até, tchau.